Olá pessoal, começa agora o podcast Filmes Clássicos. Esse é o episódio 42 e nele nós voltamos a falar da filmografia do diretor Billy Wilder, que fez quase toda a sua carreira nos Estados Unidos, apesar de ser europeu. A gente vai ficar aí na década de 50, onde ele produziu clássicos como Montanha dos Sete Abutres, Inferno número 17, Testemunha da Acusação e Quanto Mais Quente Melhor. A gente aqui nesse episódio vai abordar desde a Montanha dos Sete Abutres, de 1951, até o último filme dele da década de 50, que é o Quanto Mais Quente Melhor, de 1959. A gente dá aquele alerta, né? A gente tem aqui alguns spoilers, então é bom você ter visto os filmes, né? Nem sempre vão pintar spoilers, né? Os filmes menos conhecidos a gente passa mais rápido e acaba não tendo tantas revelações assim, mas é sempre bom você correr atrás desses filmes, né? O Billy Wilder fez muita coisa boa, então se você gosta de ver filme, você não vai estar desperdiçando aí o seu tempo. Se você quiser saber mais aqui sobre o que a gente anda postando, né, acessa a nossa página oficial www.filmesclassicos.com.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, também na Filmou. E no Facebook a gente tem um grupo que é podcast Filmes Clássicos. Hoje faremos aqui a segunda parte, né, da nossa filmografia aqui do Billy Wilder. E hoje estou eu aqui, Fred Almeida, e comigo, como sempre, Alexandre Cataldo falando de Blumenau. Beleza, Alexandre? Beleza, Fred. Tá frio aqui, hein? Pô, aqui também tá muito frio, cara. Vamos começar aí resgatando um pouco do ponto que a gente parou lá no Billy Wilder, parte 1, né, que a gente foi até Crepúsculo dos Deuses, foi isso? Isso. E aí, pô, nesse pedaço aqui, a parte 2, a gente já pode começar a falar um pouco de novidades que aconteceram na vida do Wilder a partir desse primeiro filme que a gente vai comentar aqui, né, que é A Montanha dos Sete Abutres, né? We had a big barbecue and I made a speech. A good one, too. Then we sat down to a little poker game and you started bothering me right in the middle of a hand. What'd you have? A pair of deuces? This is better. Here we've got an ace in the hole. Esse filme já marca assim a primeira vez que várias coisas aconteceram na carreira do Billy Wilder, né? Pela primeira vez ele vai assumir a produção do filme diretamente, né? Ele não só vai dirigir, vai escrever o roteiro, mas ele vai produzir pela primeira vez, né? É o primeiro filme que vem justamente depois do racha que teve da parceria dele com o Charles Brackett, né? O Brackett que acabou indo aí para a 20th Century Fox, né? Virou lá produtor também, produtor e roteirista. E foi também o primeiro filme, né, do Billy Wilder que foi um fracasso tanto de público quanto de crítica, né? Isso nunca tinha acontecido na carreira dele. E a gente está falando, né, já comentei, da Montanha dos Sete Abutres, não sei para você, mas para mim um filmaço. Acho que é o melhor desse período aqui que a gente vai fazer nesse episódio 2. Eu concordo. Hoje nós vamos abordar um período aí que engloba 8 filmes, né, de 1951 até 1959, né? Vamos tratar hoje até o Quanto Mais Quente Melhor. Isso. 59. E desses 8 filmes, eu escolheria Montanha dos Sete Abutres como meu preferido. E justamente o primeiro e o último, né? E o Quanto Mais Quente Melhor como o segundo aí desse período. Apesar de que eu vejo 8 filmes bem dignos, assim, de dignos para cima. Não vejo nenhum filme propriamente ruim, apesar de que tem uns 2 ali que eu já não engulo tão bem. Mas a questão do rompimento com o Brackett, né? Com Charles Brackett, com quem ele escreveu, acho que 13 roteiros, né? Não só dos filmes que ele dirigiu, como outros filmes que dirigidos por outros diretores, né? E eles escreveram em parceria. Já era sabido, a gente já falou sobre isso no primeiro episódio, que o Brackett tinha um perfil muito mais caretão, vamos dizer assim, né? E tanto é que eles falharam a parceria justamente no Pacto de Sangue lá, porque o Brackett já não se sentiu à vontade escrevendo aquela história
recheada de sordidez, essa coisa toda. Então, até não dá para imaginar o Braque trabalhando no roteiro de Montanha dos Sete Abutres, que é um filme na mesma linha, assim, né, de mostrar o mundo cruel, a sociedade americana corrupta, sórdida, enfim, é um filme perverso, né? Então, realmente é muito mais a cara do Wilder, né? E o Wilder continuando naquele caminho que muitos diretores importantes aí, principalmente dessa época, anos 40, galgaram, que foi, na verdade, primeiramente como roteirista, resolveu começar a dirigir os seus próprios roteiros, né, os filmes baseados no seu próprio, para justamente proteger o seu roteiro, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com John Huston também, né, e outros, né? Então foi esse caminho, e daí a necessidade de proteção do seu filme como um todo leva também ele a acabar sendo produtor, né? Como ele está, para aquela coisa, né? Ele chegou a dizer certa vez que para dirigir um filme ele não precisava nem saber escrever roteiro, mas tinha que saber pelo menos ler o roteiro, entender o roteiro e interpretar o roteiro. Então, aquela eterna tensão entre roteiristas e diretores que muitas vezes acabam deturpando um pouquinho. Então, ele, trabalhando em todas essas funções, ele garantia um pouco isso, né? Mas eu considero um filmaço. Também é um filme que tem 2 nomes, né? Nos Estados Unidos, né? Originalmente se chamou Ace in the Hole, mas depois mudou para The Big Carnival, né? Quando eles tentaram, foi um produtor executivo da Paramount chamado Young Frank Freeman, que mudou o nome do filme, né? Depois que o filme foi um fracasso, ele tentou mudar para The Big Carnival numa tentativa de relançar. Eles seguraram um pouco o filme e relançaram com esse nome na expectativa de que o filme ia fazer uma carreira de sucesso, mas parece que só lá na Europa que ele fez mais sucesso. Continuou não dando certo, na verdade. E isso foi importante porque isso foi feito sem o ok do Billy Wilder, e isso incomodou muito, né? A partir daí ele começou a pensar a sair da Paramount, né? Até esse ponto aqui, o Billy Wilder tinha uma bela de uma parceria com a Paramount, né? Tinha feito todos os filmes dele ali, né? Acho que só um, talvez acho que um ele saiu, foi emprestado para um outro estúdio e tal. A Paramount realmente pisou na bola aí com essa alteração, e principalmente depois, aí, por causa desse fracasso, parece que a Paramount quis recuperar as perdas no filme seguinte do Wilder, né, que foi o Inferno 17, que a gente vai falar depois, né, que foi ao contrário, um filme de muito sucesso, e o Billy Wilder achou que daí ia se dar muito bem, né, com a participação nos lucros, e até que a Paramount anunciou para ele que não, agora nós vamos descontar da tua parcela aí o prejuízo que nós tivemos no Montanha dos Sete Abutres, né? Então isso aí foi a gota d'água, né? Foi a gota d'água. Aí ele resolveu sair mesmo da Parma, não renovou o contrato, né? Que ele tinha uma acabou, opção na verdade ainda fez mais um, né? Que já estava no contrato, que era o Sabrina, né? E depois sim saiu, né? Depois saiu. Agora, esse filme aqui, Montanha dos Sete Abutres, ele é baseado, né, em 2 histórias, né, reais que aconteceram. É um roteiro do próprio Billy Wilder com um cara chamado Walter Newman e Lester Samuels, né? E uma das histórias é curiosa, né? Que até o personagem do Kirk Douglas fala no meio do filme, né? Cita a história do Floyd Collins, né? Isso, do William Floyd Collins, que é um cara do Kentucky, que ficou preso numa caverna em 1925, né? E esse filme essa história foi na época ali acompanhada por um repórter chamado William Burke Miller, que acabou ganhando o prêmio Pulitzer, né, para isso. E o Kirk Douglas conta essa história no filme, né? Sim. Dentro do filme. E é uma história assim que, chocou o país inteiro, e foi numa época em que a radiodifusão estava começando a ter um avanço tecnológico, então isso foi uma história que bombou de verdade no rádio, foi uma das primeiras histórias, né, a ter maior impacto assim, nacional por conta do rádio, né? E a outra história no qual ele se baseou é de uma menina de 3 anos que caiu num poço ali. Isso foi um pouco antes do filme ser feito, foi em 1949. Essa história também causou uma comoção nacional, né? As pessoas ficaram acampando em volta do
do poço para ver se a menina era resgatada, né? Aquela morbidez, né, do ser Aquela humano, morbidez, que né? adora parar para ver o acidente. Isso vai ser muito bem retratado nesse filme aqui, né? Agora é interessante que essa história, esse evento dessa menina, ele aparece naquele filme do Woody Allen, Era do Rádio. Ele explora um pouco essa história. Não sei se você viu esse filme. Eu vi, mas não lembro desse detalhe, não. Tem esse detalhe, né? E o curioso é que os dois, tanto o Floyd Collins como essa menina, morreram, né? No final, não foram resgatados. A história foi triste, né? O detalhe é que essa história do Floyd Collins, ela foi... tinha uma pessoa que detinha os direitos para fazer um filme sobre essa história, que era, por acaso, um ator chamado Victor Desney. Esse cara tinha os direitos, e quando ficou sabendo que do Montanha dos Sete Abutres estava sendo produzido, o roteiro, ele processou o Billy Wilder e ganhou. Pois é, mas ele tinha os direitos, porque a história que eu li era o seguinte, é que ele tinha contado a história para a secretária do Wilder. Sei que ele processou e ganhou. Ele acabou, parece que ele perdeu na primeira instância, depois ele recorreu e acabou ganhando na segunda instância. E os roteiristas ali, o Walter Newman era um cara também vindo do rádio, né? Então ele colaborou bem, né? E o Lester Samuels parece que era mais aquele o tratamento final, né? Dava o polimento na história, né? Pelo que eu... E o próprio Billy Wilder, a gente pode relembrar, né? Teve uma carreira importante em Berlim como jornalista, como repórter, né? Criminal, inclusive. Então ele conhecia aqueles meandros ali, né? Esse filme está talvez num grupo de filmes ali do Billy Wilder, a primeira fase do Billy Wilder, né, de Pacto de Sangue, o Crepúsculo dos Deuses, e esses que são filmes que mostram um lado sombrio, aí, até o próprio Farrapo Humano mostra um lado sombrio aí da sociedade americana e tudo mais. Nesse caso, bem direcionado aí ao jornalismo como um todo, né? Esse filme... deveria ser, se é que não é ou foi em alguma época, obrigatório nas faculdades de jornalismo, né, para começar. Algumas falas ali, algumas pérolas assim, fazem parte já talvez aí até do mundo da imprensa, mas como exemplos negativos, mas que muitas vezes predominam aquela coisa do bad news sells best, né? Notícia ruim vende mais, e good news are no news, né? Boa notícia é a mesma coisa que não ter notícia. Isso é o mote aí, né? Generalizado. E outra, aquela coisa, e se não tem notícia, eu vou sair e vou fabricar a notícia, né? E vou encontrar uma notícia, produzir uma notícia, né? Nessa linha, e até, claro, né, traça um paralelo aí em alguns pontos com o que a gente abordou no nosso último episódio do Cidadão Kane, né? Afinal de contas, temos ali um cara de imprensa, um manipulador de notícias, manipulador da opinião pública, né? E isso entre as várias nuances ali do protagonista, o Chuck Tatum, e uma delas é essa, manipular, né, o fato real, né, da forma que melhor lhe dê proveito, né. Você falou no Chuck Tatum, né, que é o Kirk Douglas, né, personagem do Kirk Douglas. Eu acho uma atuação fantástica dele, né. Nossa, muito por conta do personagem dele ser essa figura muito cheia de rancor, né, de amargura. Tem a impressão que o cara tá toda hora, ele tá meio que babando ali por se vingar mesmo. O cara tem assim e fora que o cara mostra um desprezo, né, e acho que o preconceito ali com todo mundo que tá ao redor dele, né. Então é um personagem muito duro, né, muito... Assim, mesmo naquela história em que temos diversos personagens vis, né, como a própria esposa do cara que está preso na mina, ele próprio, na verdade, de certa forma, estava fazendo algo incorreto, né, que saqueando lá as relíquias indígenas para vender, né, coisa que talvez ele não pudesse fazer, querendo o lucro fácil. A esposa nem se fala, né, uma pessoa de um caráter baixíssimo, como ela própria praticamente se revela, né, na primeira cena dela, já no carro ali falando que, enfim,
do dissabor com aquela vida que ela leva, do quanto que ela, abre aspas, gosta do marido que está preso na mina e está preocupada com ele, ou seja, só que não, né? Não está preocupada em nada. Tá cagando, né? O xerife que está mais interessado na reeleição e lá nas cobras lá, o próprio personagem do engenheiro que acaba sendo suscetível a uma pressão, uma chantagem, enfim, não tem ninguém que se salva. Mas mesmo nesse universo ele se destaca pela falta total de qualquer tipo de escrúpulos, né? E por ser o grande manipulador da coisa. É, também, o grande manipulador. Agora, tem uma coisa, a gente conhece diversas histórias de filmes em que determinados atores recusaram papéis porque poderiam arruinar suas carreiras, sempre aquela preocupação com imagem e tudo mais, isso era muito comum, né, na Hollywood Classic e tal. Pro Kirk Douglas nunca teve isso, muito pelo contrário, né? Eu acho que a carreira dele sempre foi muito marcada justamente por personagens de anti-heróis, né? E impressionante como ele encarna isso de peito aberto e assim, consegue que a gente até goste um pouco, assim, no mínimo goste da interpretação dele, ou da persona que ele cria, mesmo sabendo que é um FDP, né? Enfim, então eu acho que ele está sensacional, eu acho que é o ator ideal, é difícil imaginar um outro ator fazendo esse papel ali, mesmo o próprio William Holden, que fez esse anti-herói do Billy Wilder em outros filmes, né? São, em muitos casos ali, anti-heróis com algum tipo de... que no fundo não são tão sacanas quanto parecem, né? Se você pensar no próprio Joe Gillis lá do Crepúsculo dos Deuses, era tipo, ele se vende de certa forma, né, e se arruína, mas por necessidade, né, ou ele não é tão ruim assim. O próprio personagem dele no Inferno 17, que a gente vai falar depois, mesma coisa, ele acaba querendo sempre tirar vantagem, mas enfim, né, aquela situação deles ali, sobrevivência. Agora, esse aqui não, esse aqui é ruim até a raiz. O cara é obcecado. Mas no final ele chega meio que assim, quando a merda tá no ventilador, ele chega meio que ele chega a ter a gente tem uma certa compaixão por ele, pelo menos eu acho que isso acontece. Sim. Porque ele começa a ver como a besteira que ele fez, né? E eu acho que também o filme tem esse tema, não sei se é o tema principal, mas essa coisa da pessoa tá bancando Deus, né? De achar que tem as coisas sob controle, né? Mas na verdade tem um falso controle da situação, né? O cara tá achando que pode assumir um papel ali de manipular os eventos ao redor dele, né? Sempre de forma a obter uma vantagem para ele, só que acaba pagando um preço por isso, né? Ele tá tão cego, né, pela ambição dele ou pelo egoísmo dele, que ele não percebe que ele não tem controle, né, da possibilidade de salvamento, do sucesso da operação e tudo mais, né? Quando você percebe disso, já é tarde demais. Já é tarde demais. A perda de valores, né, eu acho que fica muito bem retratada. A degradação né, moral do personagem e tal. Agora o Kirk Douglas que foi emprestado, né, pela Warner, né? Ele não era ator da Paramount, né? Ele foi a primeira opção? Eu não lembro agora. Acho que não lembro de ter lido sobre um outro ator que tivesse sido... eu tô fazendo confusão. Acho que foi pro Inferno 17 que o Kirk Douglas foi cogitado. Foi. E recusou. Aqui eu não sei se ele foi a primeira e única opção, não. Eu acho que não. E como sempre acontece quando o cara recusa um papel e depois o ator que faz ganha o Oscar, ele se arrepende, né? Então, William Holden lá vai ganhar o Oscar no Inferno 17. Agora ele podia muito bem ter sido indicado por isso aqui, né? Sem dúvida nenhuma. A falha do Oscar mais uma vez. Mas o problema é que, a meu ver, né, esse filme, ele é um filme que desagrada em geral. Tanto é que foi fracasso de bilheteria, mesmo com a mudança do título não melhorou, de crítica também. É um filme duro, é um filme sórdido demais, perverso demais, e o público talvez não tivesse ainda preparado para receber isso, né? Incomoda você ver aquela realidade ali, porque na verdade não tem nada de inventado, né? Assim, as reações
E é bem atual, inclusive, né, em muitas coisas que a gente É. vê ali, né, dessa, dessa perversão e dessa atração, morbidez, né, pelas tragédias e tudo mais. E eu acho que ele é um fracasso de público e crítica, justamente porque ele é esse ataque frontal, né? Tanto à imprensa, né? Aquela chamada imprensa marrom, ou seja, porra, os críticos têm uma relação com a imprensa, né? São críticos de jornal, ainda mais na época, né? Então, acho que de alguma forma se viram atacados ali também, e ele faz uma baita de uma crítica a esse público, né, ao povo que fomenta esse tipo de imprensa marrom, né? Fomenta esse tipo de notícia sensacionalista, exploração da tragédia humana, e talvez, né, muita gente acha isso, que o público ali de cinema, em geral, se viu na figura daquele público que é retratado no filme, né, ao longo daquele circo que é montado em torno da montanha, né? O circo que ao final aquela uma das melhores falas do filme, bem simples, mas que marca, né, quando ele sobe na montanha ao final do filme, the circus is over, né, tipo, ó, vambora, acabou, não tem mais nada para olhar aqui, ou seja, não contribuímos em nada para o salvamento do cara, para a vida de ninguém, só alimentamos a nossa morbidez aqui e vambora. E ele, no caso, né, não estamos respeitando os spoilers, né? Ou estamos? Não, né? Não. Pode mandar ver. Então, no final, ele encontra a ruína dele. Aliás, um paralelo fortíssimo com o senhor Walter Neff, lá do Pacto de Sangue, com o senhor Joe Gillis, do Crepúsculo dos Deuses, né? Enfim. Sim. Mas a maioria dos filmes da época, né? Até porque o Código Reis, ele exigia que um personagem tão sórdido assim ele tivesse, né, algum tipo de punição no final, né? Só que, por exemplo, nesse filme o personagem do xerife, né, que também participa ali de toda a corrupção, né, é figura importante nos acontecimentos ali, né, que vão causar a morte do Leo Minosa, né, o cara que está preso na montanha. Uhum. Ele sai meio que ileso, né? Eles só deixam a entender que ele vai perder a próxima eleição, né, e tudo mais. Sim. Mas não acontece muito mais coisa com ele, né? Aquela guinada, né, quando se percebe que, na verdade, o Leo vai morrer, né, acaba que joga por terra todas as aspirações, tanto do xerife quanto do próprio Chuck, né? E isso aí lembra até um pouco aquela famosa aula de construção de suspense do Hitchcock, né, com base no filme Sabotage, né, de 1936, em que ele se arrependeu amargamente de ter construído toda a tensão da bomba e no final a bomba explode e morre um garoto, né, um personagem de um garoto de, sei lá, 15 anos. Né? Então ele se arrependeu porque o público se sentiu, de certa forma, traído, né? Porque você tem aquela tensão construída e espera que no final tenha um alívio daquela tensão, aquele famoso né? Foi só um susto. Então isso é o que o personagem do Tatum ou um personagem de qualquer jornalista sensacionalista espera, você conseguir manipular uma situação para ela render ao máximo, mas que no final tenha um desfecho legal para manter aquele interesse do humano, né? O interesse humano, que é o mote ali de toda aquela situação construída por ele, né? Inclusive ele chega a dizer uma coisa que é verdade, né? Se a gente parar para pensar que se tivesse 30 pessoas presas numa mina, como aconteceu no Chile lá uns anos atrás, né? O interesse não é tão grande, né? Se você lê a notícia de milhares de pessoas mortas por uma epidemia na África, você se lamenta, mas você não se comove da mesma maneira que se falar que tem uma pessoa presa numa mina há 2 semanas, por exemplo. Né? Nesse caso aí você personaliza a coisa, você quer saber quem que era, quem que é, qual é a vida, se tem filho, se não qual a idade, essa coisa toda, né? Realmente isso acontece mesmo. Então é interessante, ele tenta construir a situação e quando vê que perdeu o controle, que o desfecho vai ser trágico,
né? Então eu acho que, na verdade, o que parece ser uma quase redenção dele no final, na verdade, eu acho que é só mais uma tentativa dele, mesmo já sabendo que está à beira da morte, de ainda sair por cima, de alguma forma, né? Então ele quer sair por cima do próprio xerife, né? Quer sair por cima daqueles outros jornalistas das grandes cidades que foram para lá e estavam sendo preteridos por ele, pelo xerife em função dele, e depois no final estavam cantando de galo. Ele queria dizer, então, ter tempo de contar a verdadeira notícia, né? E ainda sair por cima. Mas eu acho que mesmo assim, mais pro final, ele faz um ato bem sutil, singelo, que é levar o garoto, né, que era o fotógrafo, o personagem Herbie. o Robert Arthur, né, que é o ator, levar ele de volta pro jornal, né, porque ele tinha tirado o garoto do jornal, porque ia levar ele para Nova York, tinha prometido sucesso na carreira, não sei o que, seduziu o menino, e no final lá, quase morrendo com aquela estocada que ele leva, né, estamos contando geral o final aqui, né, mas que ele leva aquela estocada de tesoura lá da personagem da Jan Sterling, né? Ele ainda assim, ele leva o menino pra lá, bota até ele sentado fica aí essa tua escrivaninha e tal, e aí morre no final daquela forma, né? O curioso é que ele morre tentando contar a verdade, né? Contar o que realmente aconteceu, a verdade do procedimento dele, que ele praticamente assassinou o Leo, né, indiretamente. Então, a última história dele. Até irônico, né, que ele debocha da tapeçaria lá feita pela Edith Evanson, que faz uma da equipe do jornal, que borda ali a frase do editor, Tell the Truth. Né, e ele debocha daquilo, né? Claro, a imprensa, o tipo de jornalismo que ele faz não comporta falar a verdade. E no final, o grande trunfo dele seria falar realmente a verdade, né? Essa é a grande ironia. Eu acho que ao final, na verdade, ele não consegue, né? Aquela cena final da morte dele, assim, caindo em direção da câmera, o low angle, é sensacional. Que lembra o Cidadão Kane também, né? Também, um pouco. Botou a câmera bem baixa ali e ele termina quase num plano detalhe ali, né? Do rosto dele, né? Mas não é porque a câmera se aproxima dele, é porque ele cai na frente da câmera. Ele cai, perfeito. É bem emblemático aquele final ali, né? Só comentar aí um pouco, como de costume, né? Sobre a fotografia do filme, que é de um cara chamado Charles Lang, né? Até porque ele vai ser importante no resto da carreira do Billy Wilder, que ele vai fazer alguns filmes com o Billy Wilder, né? Por exemplo, 2 que a gente vai comentar aqui, Sabrina e Quanto Mais Quente Melhor, né? Já tinha feito um antes também, né? Eu acho a Mundana. Já tinha fotografado a Mundana. Agora é um cara que já do tempo do cinema mudo, muito antigo. O cara recebeu 18 indicações ao Oscar, só ganhou uma, com Adeus às Armas, filme de 1932. Mas é um cara importante também para Paramount, porque é com a fotografia dele ali que ele meio que setou um tom estético ali que vai ser constante nos filmes da Paramount ali na década de 30 e 40, né? Uhum. Mas depois o cara acabou se tornando freelancer aí, fotografou até um filme que tenho certeza que você gosta também, Os Corruptos, do Fritz Lang, né? Sim. Então o cara é um fotógrafo experiente, importante também. Aquele filme que é famoso pelo bule de café quente na cara do Lee Marvin. E da Gloria Graham, né? Antes, né? Tem os dois levam. Né? Ela se vinga depois, né? Ou ele joga nela, já não lembro. Ele joga nela e depois acho que ele dá uma... Bom, mas... Ela dá uma vingadinha ali. Pô, mas falar de Oscar, na verdade, esse filme foi indicado apenas pelo roteiro, né? Perdeu para a Sinfonia de Paris. E não levou. Não foi realmente um filme que fez um grande sucesso no Oscar. Mas ele foi indicado ao Leão de Ouro, né? Sim. Lá em Veneza, inclusive ele perdeu pro Rashomon, né? Do Kurosawa. Foi bem perdido, né? Mas teve um certo sucesso ali em Veneza, né? Ele teve um sucesso maior, né? Logo depois do lançamento, né, na Europa realmente, mas depois é que o próprio americano foi dando valor a esse filme, né, com o passar do tempo, né. Pois é. Uma coisa que eu acho legal
a gente comentar é sobre a relação desse filme com o filme noir, né? Sim. É um filme noir ou não é um filme noir? Acho até esse tipo de simplificação às vezes necessária, né? Se enquadrar, mas com certeza é um filme que é diferente do noir inicial, vamos colocar assim, lá dos anos 40, filmes de detetive em ambientes urbanos, noturnos, rua molhada e tudo mais, femme fatale tradicional. Esse aqui não tem nada disso, ao contrário, né? Um ambiente natural no meio do Novo México, no deserto, praticamente todas as cenas durante o dia. E outra que, assim, para mim, algo que afasta bastante é que o protagonista do noir, o que a gente tem mais assim como sedimentado, seria muitas vezes um sujeito até tranquilo, ou um sujeito de bem, ou um sujeito que não era um malfeitor e acaba descendo a ladeira por algum pequeno pecado que vai tomando volume. Não é o caso do Chuck Tatum, porque ele é mal de verdade, né? Tinha até anotado aqui, ele já começa na cena de apresentação dele, que é a primeira cena do filme, né? A gente já vê um sujeito arrogante, um sujeito prepotente, que mesmo claramente estando na pior, né? Tá com o carro sendo rebocado, ele ainda fica bancando o esperto e faz parecer que ele está sendo conduzido de chofer lá para a cidade, né? Tranquilão, lendo jornal. E quando ele entra na redação, né, ele não demonstra o menor respeito por ninguém, né? Ele já sacaneia o índio, mostra um certo racismo ali, já debocha do quadro da senhorinha, já mexe na máquina de escrever, já chega todo prepotente lá pro editor, né? Então, depois vai manipular a esposa, vai manipular o próprio Leo, né, que chega a confiar. É cortante quando a gente vê na primeira entrada dele na caverna o pai do Leo Minosa agradecido a ele, achando que ele é o salvador do filho, alguma coisa assim, né? Então, é um sujeito, manipula o xerife, manipula o construtor, o engenheiro, ou seja, é um cara da pior espécie, né? Ele não tem nada de vítima de um pequeno pecadilho. Ele causou a própria ruína com todas as letras, né? É isso aí. E a personagem dela também até poderia ser também, a da Lorraine, John Sterling, né? Poderia até ser talvez colocada próxima de uma femme fatale, né? Ela é aquela egoísta, só quer saber de ir embora, abandonar o marido que provavelmente salvou ela de certa forma de um passado meio duvidoso, né? Não fica muito claro isso, mas ela trabalhou em algum tipo de cabaré ou casa de shows, alguma coisa assim, né? Mas ela consegue encontrar um cara que é mais FDP do que ela, né? Tanto é que o cara é tão vil, né? Que quando ela se joga lá para ele, e ele tá tão obcecado na história, né? Em criar aquela história onde ela tem que ser a esposa perfeita, né? Para criar uma dramaticidade na história, a reação dele é estapear ela, né? Look, Mrs. Mendoza. Your husband's stuck under a mountain. You're worried sick. That's the way the story goes. I get the smile off your face. It's been a nice day, Chuck. I feel like smiling. You heard me. Get it off. Make me. That's more like it. Don't wipe those tears. That's the way you're supposed to look. Aquela cena é muito, né? Aquela violência. Naquele momento ele começa a tratar ela com violência mesmo, depois em outro momento também. Tem um momento que fica meio que subentendido que eles fazem amor e tudo mais, ele pega ela pelo cabelo, assim. Aquela cena muito impactante. Uma cena, pra mim, a cena do filme é aquela em que ela tá pra ir embora, faz a mala e já tá lá esperando o ônibus e acaba sendo convencida a voltar, né? A edição daquela... Visualmente a gente percebe ali a mudança de atitude dela depois que o Tatum a convence, né? Que seria mais inteligente ficar ali para se aproveitar da situação.
Ele sabe vender o que cada um quer ali, né? E ele sabe que ela vai ficar. Ele fica lá na porta, naquela cena, enquanto ela fica lá fora ainda esperando o ônibus que já está chegando. Ele vai voltando, entra, mas ele fica na porta e o ônibus parte, né? Até é uma surpresa quando a gente vê o filme a primeira vez, a gente acha que ela vai entrar no ônibus, depois o ônibus sai da tela e tá ela de costas já retornando. E ele tá lá e abre a porta para ela. Naquele momento é como se tivesse estabelecido a aliança, né? Somos cúmplices agora. De certa forma ela é cúmplice também, né? No assassinato do Leo, né? De certa forma. Isso aí. Vamos passar pro próximo? Vamos lá. Inferno número 17, Stalag 17, 1953. Nobody has ever escaped from Stalag 17. Not alive, anyway. Um filme aí que, pra mim, ele divide, assim, minhas opiniões, né? Porque antigamente eu revi bastante esse filme, né? Revia bastante esse filme. Acho até que eu gostava mais dele, né? Primeira vez que eu vi já era muito, muito novo. E pra mim, assim, é um filme que ainda funciona na parte onde tem o suspense, né? Daquela coisa aquela tensão da gente saber quem é o cara infiltrado, né? No barracão, né? Só que quando ele passa ali para todo aquele lado de comédia que tem esse filme, né? Que eu acho que é excessiva, né? Perdeu aquela atualidade, a coisa ficou datada realmente, né? Aquela comédia às vezes beira um besterol ali, né? Aquele negócio do personagem do Animal, né? Achar que tá cego porque bota um gorro nos olhos e tal. Aquilo hoje não funciona mais, né? Talvez na época ali arrancasse a risada da plateia, mas hoje é a parte envelhecida do filme, né? Muito, muito envelhecido. E eu acho que, apesar de ter ouvido muita gente falando que ele faz ali uma boa mescla entre suspense e comédia, eu acho que ficou fora do tom. Hoje eu acho que ficou fora do tom, né? Acho que o filme poderia ser melhor, como tem outros filmes dele, onde ele consegue, acho que, dividir melhor essa coisa de toquezinho de comédia com mais suspense. Aqui não, tem muita comédia, muita comédia. Até porque, eu fico pensando assim, cara, ele tá tratando de um campo de prisioneiros, tá bom, não é um campo de concentração. A coisa devia ser mais frouxa, naturalmente, né? Do que um campo de concentração, com civis ali presos e tal, né? Mas, será que é aquela galhofa toda, né? Inclusive o guarda, né? O guarda alemão é quase um bobalhão, é enganado facilmente. Não cai muito bem, não. Eu realmente eu também gostei mais desse filme. Eu vi só 2 vezes, tá? Eu tinha visto há um tempo e revi agora para fazer o podcast e confesso que caiu bastante e me incomodei bastante também com essa parte do humor, não só o Animal, né, que é interpretado pelo Robert Strauss, e aí até entra essa coisa, né, como é que é incrível, como que a gente gosta tanto de Montanha dos Sete Abutres e foi esnobado por público e crítica na época. Já Inferno 17 fez um grande sucesso, inclusive teve 3 indicações. Esse cara, o Robert Strauss, que faz o Animal, foi indicado, e eu acho que ajuda bastante eu não gostar da comédia, a atuação dele, assim, eu acho sofrível, assim, muito forçado. Mas não só dele, outros ali, como o tal do Shapiro, que faz o Shapiro, e outros, né? Que é o Harvey Lambeck. Então incomoda. Agora, é quase como se fossem 2 filmes mesmo, como você falou, dentro de um filme, porque a parte séria, a parte do suspense, veja bem, a gente não é contra ter comédia. Inclusive, se você for pensar, até o próprio Montanha dos Sete Abutres que a gente falou, tem uma cena meio que de pastelão lá daquela família, daquele cara bobalhão que é o primeiro a chegar para assistir os trabalhos e tudo mais. E assim como você vai ter um pouco de pitadas engraçadas até lá, talvez no Farrapo Humano ou em outros, no Pacto de Sangue, quando você tem lá o motorista italiano lá, enfim, é normal ter uma quebradinha na tensão e tudo mais, mas nesse caso ficou muito além da conta, mas muito além. O filme, pra mim, perdeu bastante por causa disso.
Eu acho que o filme fica meio numa. Fica meio indeciso mesmo, se é uma comédia ou se é um filme mais de tensão, né? Um filme de guerra, com suspense e tal. E outra coisa é que, pô, é difícil pensar, né? Porque ali o barracão ali dos caras, eles falam logo no início, Só tinha sargento. só tinha sargento e depois entrou um tenente. Quer dizer, e os personagens, tem os personagens ali muito bestas, né, cara? Como é que você vai aceitar que, que aquele personagem, por exemplo, tipo o Animal, é um cara que liderou pessoas no combate, né? Ele era um Sim. sargento e tinha soldado raso embaixo dele. E não só isso, tipo o personagem do Cookie, né? Que é aquele cara que fica lá na saia do Sefton, né? Que é o personagem do William Holden. Pô, o cara não tem nenhum carisma, o cara não tem nenhuma liderança, um Sim. cara Sim. todo, né? Parece um animalzinho cheio de medo. Como é que esse cara era um sargento, entendeu? Fica até difícil de engolir essas coisas, mas assim, não é um filme ruim, né? Não acho um filme totalmente ruim, não. Ele tem uns pontos positivos, né? Já que a gente malhou tanto filme. Sim. Que, por exemplo, é esse antagonismo que ele faz meio entre realismo e idealismo, né? Porque tem o personagem do Sefton, que é do William Holden, que é um cara realista que decide que ele vai fazer o que tiver que fazer ali, negociar com quem quer que seja, inclusive com os alemães, para ele poder, né, passar por aquela experiência ali de forma mais branda, né? Ele até fala uma hora lá que ele descobriu que depois da primeira vez que ele teve num campo de prisioneiros do tipo, que ele sofreu alguma espécie de violência, que eu não lembro o que é agora, mas que ele optou então por fazer o possível para se virar ali, né? Mesmo que tenha que corromper uns oficiais alemães para conseguir o que ele quer e tal, né? E tem o resto do grupo que é meio que idealista, né? Que tem todos aqueles ideais de que, pô, não pode fazer nenhum tipo de negócio com o inimigo, né? E você está traindo a nação, tem toda aquela coisa, né? E aí eu acho que tem aí uma criticazinha sutil do Billy Wilder também nessa história toda, é porque ao mesmo tempo que esses outros personagens são idealistas, eles são os caras que compram as coisas que o Sefton oferece, né? São os caras que dão dinheiro para ele quando ele promove lá aquela corrida de ratos, né? Que ele promove, são os caras que compram a bebida que ele fabrica lá com batata, não sei o quê, os caras que pagam para ver a luneta, para ver as mulheres do acampamento russo peladas lá tomando banho, não sei o quê. Então tem meio que uma criticazinha talvez a sociedade da época ali, né? Do idealismo ao mesmo tempo que como os Estados Unidos fez um pouco com a Alemanha, né? Depois que entrou para a guerra, beleza, o alemão é o inimigo, mas quem deu dinheiro para o Hitler quando ele estava ascendendo ao poder, né? Foram industriais americanos. Tem uma certa crítica aí. Eu acho que o grande problema desse filme é assim, o roteiro foi escrito pelo Bill Wilder em parceria com o Edwin Bloom, né? E baseado numa peça, tá? Uma peça de dois caras, né? Donald Bevan e Edmund Trzcinski, e que foram dois prisioneiros de guerra na Áustria, ficaram no Stalag 17B na Áustria, né, e escreveram essa peça. Inclusive um desses autores, o Edmund Trzcinski, faz um pequeno papel no filme. Ele é aquele prisioneiro, o chifrudo, né, aquele que só ele não percebe que a mulher está traindo ele, né, que manda a carta dizendo que... I believe it, I believe it. Esse é um dos autores da peça na qual foi baseado o filme. E assim, para mim, a história, a linha dramática da história, ela é muito tênue, né? Se baseia toda na descoberta de quem é o traidor, e nem a gente tem certeza, mas a gente no início, né, depois a gente fica sabendo antes dos outros quem é, né? E isso não segura um filme, por isso eu acho que ter tanta encheção de linguiça ali, né, com aquelas cenas de humor. E
E o próprio elenco também não sabia, né, do desfecho exatamente quem que era o cara, né? Eu acho que parece que foi filmado bem certinho na ordem que foi montado o filme, né? Cena a cena, e muitos atores não sabiam quem que era o traidor ali. Talvez tenha ajudado um pouquinho ao clima. Ele não só fez isso, né, como ele deixou para entregar as últimas páginas do roteiro no final, né? Eu não sei se a peça talvez tivesse algum tom mais leve, mais humorístico, e o fato de vários atores que estavam na peça fazerem seus papéis no filme também, como o próprio Robert Strauss e outros daqueles mais cômicos, não sei, pode ser a explicação. Me veio à cabeça isso também, não teria que talvez procurar, mas talvez isso aí tenha ido para o filme. Outros pontos positivos que eu acho que tem o filme, para mim o melhor ali é o Otto Preminger, né, que faz o personagem do, não sei se ele é um coronel, ele é o encarregado ali do campo, chefe né? do campo, né? O oficial encarregado. O oficial encarregado do campo, né? É o Otto Preminger, que para quem não sabe já era um diretor consagrado, né? Ele fez Laura em 1944, O Anjo e Demônio, né? Outro filme noir bacana e tal. E é um cara que depois fez outros ótimos filmes, né? Acho que alguns até que a gente tem que dar um jeito de trazer aqui em algum momento aqui do podcast. Por exemplo, Anatomia do Crime. Anatomia de um Crime, que, porra, é um dos filmes dele, né, que o cara era muito conhecido por afrontar alguns tabus, né, coisas que eram tabus em Hollywood. Por exemplo, no Anatomia de um Crime, ele trata do estupro, né? Tem outro filme também muito legal dele, Tempestade sobre Washington. Não sei se você viu esse filme. Advise and Consent, que é um filme que trata... Não, esse eu não vi. Esse é um daqueles que está na minha lista eternamente. É um filme legal que ele trata um pouco sobre homossexualismo, e tem também O Homem com Braço de Ouro, né? Aquele filme do Sinatra que ele aborda ali... Situação inesquecível do Sinatra, né? O primeiro filme, assim, a tratar a fundo. É o farrapo humano das drogas. Né? Das drogas, né? Da heroína, principalmente, né? O Frank Sinatra é viciado em heroína. E eu descobri também uma coisa engraçada, é que ele fez aquele Senhor Frio, né? Ah, sim. Do Batman. No Batman, aquele seriado da década de 60. E para esse papel aí do Stalag 17, Stalag 17, Inferno 17, ele parece que ele se espelhou um pouquinho no personagem do Erich von Stroheim em A Grande Ilusão, né? Filme de 37, e curiosamente os dois judeus, né? Fazendo comandantes nazistas aí, né? Tanto o Preminger quanto o von Stroheim de origem judia. É muito legal o sotaque dele, né? A forma como ele fala é muito engraçado. I'm surprised at you, gentlemen. Here I am trying to be your friend and you do these embarrassing things to me. Don't you know this could get me into hot water with the high command? They would court-martial me after all these years of a perfect record. Now you wouldn't want that to happen to me, would you? Que ele dá uma dura lá nos caras com maior sutileza, com maior classe. É legal. E esse filme também tem outro ator aqui, que eu não sei se você vai lembrar, eu lembro porque ele fez muita comédia com os irmãos Marx, que é o Sig Human, que também era um alemão, né? Sim. Ele faz um personagem no Uma Noite na Ópera, que ele faz o Gottlieb, que fica sendo esculachado por os irmãos Marx. Ele é aquele guarda, né? Ele é o guarda do barracão ali, né? O cara que tem o contato. Se faz meio de bobão, mas no fundo ele também é o como é que eu vou dizer? Ele é o elo, né? Entre o informante e o personagem do Otto Preminger. É esse mesmo. E uma coisa curiosa desse filme aqui é que é um dos poucos filmes, se a gente pensar aí, que não tem a figura de uma mulher, né? No papel principal, né? Tem só as russas. Tem só as russas ali. Não é no papel principal, óbvio. Que servem para dar aquele tom de sexual, que sempre tem no filme do Billy Wilder, né? Tem que sempre ter uma pimentinha ali sexual nos filmes dele. Mas realmente não tem uma mulher no papel principal, né? Se fala muito na Betty Grable, né? Que tem aquelas besteiras lá daquele... Betty Grable. Isso, do personagem do Animal, que fica lá babando pela Betty Grable, né?
Mas é engraçado. Tá falando do Preminger, né? Tem a historinha, né? O Billy Wilder é cheio de historinha. Quando a gente vê esses documentários dele, gente que gosta de história do cinema clássico, a gente se farta, porque sempre tem histórias engraçadas. Ele diz para começar, o Billy Wilder já baixou regras lá de que ninguém podia mudar uma linha do script, né, improvisar, não queria improvisação, e isso aí muito provavelmente foi por causa da presença do Preminger, né, que com a experiência de diretor poderia dar algum trabalho, querer alterar, então ele deixou claro que não ia, e até o próprio Holden também não estava muito satisfeito, ele queria que o personagem dele tivesse ficasse melhor na foto, ele peitou o Billy Wilder para mudar, e até o estúdio também, mas o Billy Wilder não mudou. Né? A única coisa que o Billy Wilder permitiu para tornar o personagem dele um pouquinho mais simpático, que eu acho que não torna, ou quase o contrário, é que naquela despedida dele, né? Just one more word. If I ever run into any of you bums on a street corner, just let's pretend we never met before. Vira para os companheiros e fala: olha, se algum dia encontrar vocês em alguma esquina, vocês fingem que não me conhecem. E desce. E aí depois ele volta e dá um sorriso e um aceno, assim, né? Como se para se despedir. Então essa volta e esse aceno, foi o máximo que ele permitiu. E para mim aquilo ali foi improvisação puro. Aquilo ali passa ainda mais, que o cara é mais babaca ainda. Mas tudo a ver com o personagem, né? Do William Holden, que é um personagem que ele não queria fazer, né? Justamente porque ele achava que era muito cínico o personagem, né? Personagem egoísta e tal, e acabou ganhando o Oscar. Ele dizia, e a história é que ele não achava que a atuação dele merecia Oscar, ele sempre achou que ganhou aquela coisa, a compensação pelo Crepúsculo dos Deuses, que ele não levou. E ele desbancou aí grandes atores, né? Reconhecidamente assim melhores do que ele. Marlon Brando, o Júlio César, Montgomery Clift, que concorria pelo Um Passo da Eternidade, o Richard Burton, que concorria pelo Manto Sagrado, e o Burt Lancaster, que também estava concorrendo ali pelo Um Passo da Eternidade. Então, assim, ele foi talvez ali o azarão ali, porque William Holden eu sempre achei bom ator, mas ele não era considerado no nível desses outros caras aqui. O filme tem, só comentar que além dele, né, indicado, que foi o único Oscar do filme, também teve o Robert Strauss, que eu já tinha falado, e o diretor, o Billy Wilder, né, também foi indicado, mas não levou. Esse foi o segundo e último filme de guerra, vamos colocar assim, né, do Billy Wilder, apesar de que é mais um filme quase de suspense do que de guerra, né? Que o outro foi Cinco Covas do Egito, que a gente já tratou no episódio anterior. E foi um dos maiores sucessos comerciais da carreira dele. Assim, como eu falei antes, né, ele fez bastante sucesso e deu um bom retorno, só que o Billy Wilder, infelizmente, teve que pagar pelo prejuízo do Montanha dos Sete Abutres e não gostou nada, né? Porque isso foi colocado depois, né? Não estava no contrato. Estava acertado isso. Estava acertado e ele não gostou, e isso ajudou ao rompimento dele, a não renovação dele com a Paramount, e por mais uma razão também, né? Foi que o fato do cara lá ter sugerido, né, acho que o executivo da Paramount sugeriu que ele, em vez de colocar oficiais alemães, né, como ali os principais ali naquele campo de prisioneiros, que os oficiais fossem poloneses, né? Pois é. E aí, isso atingiu o Billy Wilder de uma forma, porque, afinal de contas... Ele perdeu a mãe e o padrasto, né? E a avó, né? Acho que foi a mãe e a avó. Morreram no campo de concentração, né? Ele fazia questão de retratar de uma forma ridícula os alemães ali, né? Eu queria comentar que o verdade foi inicialmente pensado Charlton Heston para esse papel e depois viram que não tinha nada a ver, né? O Charlton Heston era um cara mais para fazer um papel meio que de herói, né? E não de um anti-herói praticamente, como e aí depois o segundo na linha sucessória aí de oferecer o papel era o Kirk Douglas, que recusou. E tinha mais a ver, né? Tinha mais a ver. De repente... Mas eu acho que o William Holden ficou legal, assim. Ficou. E o Kirk Douglas, claro, depois se arrependeu, disse que foi o maior erro da carreira dele, enfim.
Agora, esse personagem me lembra um pouco depois o que o William Holden vai fazer no A Ponte do Rio Kwai, né? Que ele também é um cara meio, não tão egoísta, mas é um cara assim meio desleixado. Mas no final, mas é aquela coisa, mas no final ele se mostra, né, valoroso. Sim. Aqui também, né? Aí também, né? Mais ou menos, lembra um pouco até o próprio Tatum no filme anterior. O que parecem ser boas atitudes, né, são sempre com algum interesse de proveito próprio. Não tem jeito. E, aliás, isso é uma marca de quase todos os filmes do Billy Wilder, aquela coisa da enganação, né? A gente já falou isso antes e hoje a gente pode falar da enganação de alguém ser tomado pelo que não é. Então, a gente vê isso lá quando o Tatum entra na caverna a primeira vez, que o pai dele acha que aquele cara é o salvador, o próprio Leo Minosa se acha amigo dele e fala, pô, uma semana eu não conhecia você, hoje você é meu melhor amigo. Pô, mal sabe que aquele cara tá nem aí pra ele, né? É uma notícia. E aqui ele também é um interesseiro. Isso aí, eu acho que a gente pode passar pro próximo, né? A gente agora tem o Sabrina, 1954, né? Lembrando que não é um daqueles filmes que a gente escolheu, né, para abordar mais a fundo, mas a gente pode falar aí de várias coisinhas dele, né? É um filme aí que eu acho que eu vou levar pedrada, né? Vamos dizer aí que eu acordei com o pé esquerdo, talvez, porque não é um filme, eu sei que é um filme bastante badalado dentro da filmografia do Billy Wilder, mas também não é um filme que me enche os olhos, assim. Então eu acho que você gosta muito mais desse filme do que eu, né? Eu gosto. Não vou te dar pedrada, evidentemente. Não faz sentido, mas é um filme, é aquela coisa que a gente às vezes já falou sobre o filmaço e o filme prazeroso. Eu sei que não é um filmaço, mas é um filme super agradável para mim. Eu adoro ver, assim, até porque você vê em cena, às vezes uma mesma cena, contracenando Audrey Hepburn, Humphrey Bogart e William Holden, já por si só já tem um carisma envolvido ali que torna interessante a coisa, né? Apesar talvez o Bogart tá um pouquinho... mas então, aí que eu vou discordar de você, exatamente nesse ponto. Eu acho que o que atrapalha pra mim nesse filme é porque não tem esse carisma todo. Eu acho assim que eu entendo as pessoas gostarem muito desse filme por conta do carisma da Audrey Hepburn, né? Eu acho que tem muito do valor desse filme por conta disso, porque ela é uma atriz carismática, apesar de não ser nenhuma grande atriz, mas ela tem muito carisma. Só que eu acho que e a gente pode falar dos probleminhas do Humphrey Bogart com o Billy Wilder, com o William Holden, com a Audrey Hepburn, eu acho que o personagem do Humphrey Bogart não entrou. O Bogart estava mal na parada, ele estava, como é que se fala? Ele estava desconfortável durante a produção, as filmagens. A escolha para o personagem dele, que foi do Humphrey Bogart depois, era o Cary Grant. Sim. Era o que o Billy Wilder tinha em mente, só que o Cary Grant parece que pulou fora, faltando 4 semanas para começar o filme. Diz que não queria ficar carregando guarda-chuva, né? Mas eu não sei, cara, eu também não vejo muito o Cary Grant nesse papel. O Cary Grant talvez passasse uma leveza demasiada ao papel. Eu acho que tinha que ser um cara mesmo bitoladão, assim, sabe? Que é tirado dessa bitola pela Audrey Hepburn, de certa forma. Mas isso aí é uma coisa que não me convence, assim. Eu não acho que aquele romance funcione nesse sentido, entendeu? Dela quebrar ali o gelo que o cara era, né? Só queria saber da empresa e de números e do sucesso da família ali, né? Das empresas da família e tal. Isso, sei lá, essa química pra mim não existe no filme, entendeu? Aliás, esse foi um problema, não sei se um problema, mas uma característica de muitos filmes com a Audrey Hepburn, botaram ela para contracenar com atores bem mais velhos, fazendo par romântico, e muitas vezes isso não funcionou bem. Acho que não funcionou pior ainda num outro filme que a gente vai falar depois, né, que é o Amor na Tarde, com Gary Cooper, e depois a gente vai ter também isso com Rex Harrison lá em 64, My Fair Lady. O próprio Cary Grant no Charada, né? Isso, Mas o próprio Bogart estava se sentindo inadequado, ele não suportava o William Holden, ficava
não gostava da Audrey Hepburn, né? Porque diz que ela não sabia atuar, que ela não... Ele dizia que a Audrey Hepburn era ok, né? Desde que você não se incomodasse em fazer uma mesma tomada 12, 13, 14 vezes, né? Então ele criticou bastante ela, né? Agora, quem se deu muito bem durante algum tempo foi justamente o William Holden e a Audrey Hepburn, né? Eles chegaram a ter um caso e passaram um tempo juntos, né? Mas aí a Audrey Hepburn acho que largou ele porque descobriu que ele não podia ter filho, né? Ele era estéril e ela largou ele lá. Interessante que diversas vezes ali a peça O Pecado Mora ao Lado, Seven Year Itch, é citada, né? É uma peça, os personagens acho que vão assistir a peça, uma coisa assim, e seria o próximo filme do Billy Wilder, né? Isso é citado, né? Dando Sabrina. É um insightzinho ali, né? Esse filme foi importante ali para Audrey Hepburn, né? Porque é o começo de uma parceria dela com um figurinista, o Hubert de Givenchy, né? Que é o cara que vai vestir a Audrey Hepburn aí nos principais filmes dela daqui para frente, né? A imagem da Audrey Hepburn, né? É sempre associada ao Givenchy. Mas é interessante que isso deu uma certa treta, né? Porque quem assina mesmo o figurino do filme é a Edith Head, inclusive ganhou o Oscar, né? Foi o único Oscar do filme, né? Apesar de ter 6 indicações, ganhou só a Edith Head, né? E ela era a figurinista oficial, mas vestidos específicos da Audrey Hepburn, que foram os responsáveis pelo filme ter ganho o Oscar, na verdade, né? Não foram feitos por ela, né? E aí, depois de um tempo, ela declarou que foi ela sim, que ela que criou, e o Givenchy só deu finalização. Enfim, sempre uma tem treta aí tretas, da área dos figurinos. Mas vamos passar pro próximo, ou você tem mais alguma coisa aí para colocar? Não, é só que mais um filme fotografado pelo Charles Lang, né? O último filme do Billy Wilder na Paramount, o primeiro do Bogart na Paramount. E temos ali uma música que aparece em vários filmes do Billy Wilder, que é aquela Isn't It Romantic. Não sei se é um fetiche do Billy Wilder, em vários filmes ele tem essa música. Depois pode falar mais disso quando aparecer em outros aí. Tá, então vamos aí pro Pecado Mora ao Lado? The Seven Year Itch, o Comichão do Sétimo Ano, filme de 1954, né? Aí eu acho que se inicia uma fase, né, do Billy Wilder que vai, de certa forma, até o final da carreira dele, né? Ele pouco vai se desviar a partir desse filme da comédia, do tipo de filme de comédia romântica, né? Ou uma comédia, né? Vão ter alguns ainda, né? Poucos, mas como Fedora lá no final da carreira dele, né? O próprio Tem o Águia Solitária, Testemunho de Acusação, que a gente ainda vai falar Testemunho de Acusação, isso. O próprio A Vida Privada de Sherlock Holmes, que é uma comédia, mas é um pouco diferente de algumas outras. Você gosta desse? Da Vida Privada? Não, Pecado Mora ao Lado. Pecado Mora ao Lado. Cara, eu gosto de algumas coisas no filme, mas me incomoda um pouco o fato de ser muito falado, né? Tem muito diálogo, o personagem está sempre falando com ele mesmo, né? Que na verdade está falando com a gente. Cara, eu vou te dizer, dos 8 é o filme que eu menos curto, cara. Menos curto. Eu acho que esse filme ele é mais conhecido do que deveria, talvez, e claro, muito por aquela cena icônica, né, da Marilyn com a saia sendo levantada pelo vento que sai do metrô, né? Sim. A saída de ar do metrô. Então esse filme está no imaginário aí vamos dizer, do cinema de Hollywood por isso, mas o filme como todo, para mim, é um filme sofrível, sinceramente. por causa disso, por causa da... Eu acho assim, a premissa, a história é legal, tá? Claro, também baseada numa peça que tratava de uma situação de adultério, e no filme isso não podia ser tão claro, talvez. Então
foi mudado para ser quase um adultério imaginário, né? Quase um adultério imaginário. Mas é isso, né? É isso. Tudo se passa na cabeça do cara. Inclusive o Billy Wilder, anos depois, lamentou muito ter feito esse filme naquela época, com essas restrições. Ele queria ter filmado como era, né? Enfim, a história. Mas além disso, sei lá, não vejo graça no Tom Will, que faz o Richard Sherman, né, que é o protagonista ali e tal. Então acho que esse filme é veículo para Marilyn Monroe, que já tinha feito filmes aí importantes na carreira dela antes, não estava sendo catapultada por esse filme, mas esse filme consolidou mais ainda, né, como uma sex symbol, assim, né? Eu acho que foi muito bom para ela, né? O desespero do Joe DiMaggio, que era o marido dela na época, né? Um casamento aí de poucos meses, 9 meses, 8 meses, e ficou abalado, né? Por causa daquela cena, né? Parece que eles resolveram filmar a cena em Nova York, né? Em locação mesmo, né? Aquela cena do metrô que você já citou aí. Milhares de pessoas, né, em volta assistindo, atraiu a multidão. Copiando e... Isso, e tinha gente, parece que subornou os técnicos, né, que ficavam embaixo da grade, né, direcionando o ventilador para levantar a saia dela e tal. Teve gente que subornou para ficar ali embaixo vendo a Marilyn Monroe por baixo ali, entendeu? Por baixo da saia dela e tal. E o Joe DiMaggio realmente ficou louco com isso, né? Acabou não sendo usada essa filmagem, essa cena filmada em locação por causa do barulho, não deu certo, tiveram que acabar filmando em estúdio, né? E ela, como sempre, né, precisando de 40, 50 takes para falar uma frase simples, né? Isso aí é uma marca dela e tudo. Sempre foi difícil trabalhar com a Marilyn Monroe e tinha que ter paciência. Agora o Tom Will, ele fez esse mesmo papel na Broadway, né? Na peça. Por isso que ele foi... pensaram no Matthau, né? O Otto Matthau chegou a fazer teste, né? Pra fazer o filme, mas acabaram escolhendo... Foi bem, mas só que não queriam botar ele novato, né? Não quiseram arriscar. Agora, você sabe quem fazia o papel da Marilyn Monroe na peça? Você não vai saber, mas talvez se lembre dela. Vanessa Brown, lembra de Vanessa Brown? Sim, Vanessa Brown. E foi uma grande disputa na nossa antiga comunidade, né? Aí uma inside joke aí. Uma quase Ingrid Berg, né? Lembra disso? Tinha uma foto da Vanessa Brown naquele filme Tarde Demais, não é isso? Que ela era empregada? Isso. E um dos nossos amigos. Tinha gente que jurava que era a Ingrid Berg. Isso aí foi engraçado. Mas é um inside joke aqui que não veio o caso, né? O único filme do Billy Wilder na Fox. Isso. Fez muito sucesso de bilheteria, o que confirma pra mim que o público muda ao longo do tempo, né? Porra, você vê que dos 3 filmes que falamos até agora, ou 4, já não lembro mais, dos 4 filmes que falamos até agora, o que nós dois mais gostamos é o filme que foi um fracasso, e outros filmes que fizeram muito sucesso a gente já não gosta tanto, né? Enfim, é outro público, né? E a Marilyn tinha uma cláusula contratual que os filmes dela tinham que ser coloridos, né? Então o Billy Wilder gostava muito de fazer filme preto e branco, mas esse ele teve que fazer colorido. Não sei se foi o primeiro filme colorido. Não, acho que não foi porque ele fez a Valsa do Imperador. Tá certo. Mas depois ele conseguiu convencê-la a filmar em preto e branco lá no Quanto Mais Quente Melhor, né? Isso, quando a gente chegar lá, né? Tem uma razão por ter sido em preto e branco, né? Escolha em preto e branco, mas a gente discute lá. E a personagem dela não tem nome, né? Não sei se você reparou isso aí. Não, é The Girl, né? Legal. No crédito dela é The Girl. Agora, você citou o marido era o culpado, né? É legal lembrar aqui que a gente tem a participação do Oscar Homolka. Ah, sim, verdade. Que faz o marido, justamente, nesse filme do Hitchcock, né? Já que é pra falar de filme de Hitchcock, eu lembrei, cara. Eu ia falar, mas eu acabei deixando. Aquela moça do Montanha dos Sete Abutres, da senhorinha que faz a tapeçaria lá. Ela é empregada lá do Festim Diabólico. É verdade. E eu acho que tem também uma piada interna ali, quando o personagem do Tatum vira pra ela e fala assim, imagina, só vai ter notícia se você for e esconder um corpo num baú, o crime do baú. Acho que tem uma piada ali. Mas tudo bem. Tem depois, né? Porque
Se bem que o Rope é de 48. 48, é verdade. Mas aqui também tem a Carolyn Jones. Carolyn Jones, que depois fez alguns filmes aí, muito como coadjuvante, mas fez papel principal também. Ela tá naquele Duelo de Titãs, um filme também com Kirk Douglas, com Anthony Quinn, né? Ela depois foi a Mortícia na família Addams, né? No seriado da década de 60, Carolyn Jones. Uhum. Ela faz um papel aqui, acho que é a secretária do Tom Ego, né? Uhum. Mas esse filme, para mim, já está bem discutido aí. Acho que também não... Ficou envelhecido. Não merece muito mais, não. A gente pode ir pro próximo aí, que é o Águia Solitária, né? Eu confesso que vi esse filme há muito tempo atrás, lembro de uma coisa ou outra, não consegui rever aqui para esse podcast, mas eu lembro que era um bom filme, assim, né? Então deixa eu falar porque eu gosto. Fala aí, mas acho que é um dos únicos filmes biográficos, né, na carreira do Billy Wilder. Não, é um filme, é um ponto fora da curva na filmografia do Billy Wilder, sem dúvida alguma, um filme biográfico. Você não vê nesse filme a marca do Billy Wilder, de maneira nenhuma, mas eu acho que era uma história que ele gostava, né? Inclusive tem um filme, acho que era no próprio Montanha dos Sete Abutres, em que é citado o Lindbergh, né? Então o Charles Lindbergh, o aviador, que é o biografado aí do Águia Solitária, que o título original é The Spirit of St. Louis, que é o nome do avião que o piloto americano Charles Lindbergh usou para fazer o primeiro voo atravessando o Oceano Atlântico, né? Saiu de Nova York até Paris em 33 horas, e um voo solitário, sem comunicação, num avião, vamos dizer, quase fabricação artesanal, né? Para essa aventura. E eu gosto, é um filme que seria bem classificado como um filme de sessão da tarde. Tá, mas é uma sessão da tarde agradável, mas tem um problema seríssimo, o filme foi um fracasso de bilheteria, o filme da Warner. O Jack Warner apontou a culpa desse fracasso, e eu acho que isso é quase unânime, que é a péssima escolha do James Stewart para o papel. Mas o James Stewart forçou, né, para fazer esse papel, pelo que eu vi aí. Ele queria muito fazer esse papel. Ele gostava, inclusive o James Stewart foi aviador. Mas o James Stewart estava com 47 anos na época das filmagens, foi filmado em 55. E o Lindbergh tinha 25. Né? Quase o dobro, né, da idade. Muita gente considera, e eu concordo, que o ideal para esse papel era um ator mais novo e até talvez desconhecido, né, porque a partir do momento que você tem um figurão como James Stewart, fica difícil assim você não ver ali o James Stewart, né? Isso não chega a atrapalhar muito o filme, mas a gente percebe que está mal escalado ali, sabe? Isso aí poderia ter sido melhor, né? A fotografia do Robert Burks, né, que é um diretor que foi um diretor de fotografia que foi muito vinculado ao Hitchcock, fez 12 filmes com Hitchcock. Sim, o braço direito dele. Pacto Sinistro, até Marnie. Não é um filme assim tão lembrado, mas eu gosto, é um bom entretenimento. Talvez é um pouquinho comprido demais, tem, sei lá, 2 horas e 15, mais ou menos, né? Mas é isso, não é um filme assim que tenha tanta coisa para se falar, né? Provavelmente eu não sei sobre a história real do voo, né? Não sei maiores detalhes, então é possível que o filme dê muitas floreadas, como são normalmente acontece normalmente com filmes biográficos, mas é um bom entretenimento. Beleza. Em 1957 ele lança também, né, Amor na Tarde, Love in the Afternoon. Outro filme também, esse talvez aí um dos pontos baixos mesmo na carreira dele, né? Eu acho que esse filme aí, ele falta aquele detalhe, né, que a gente está acostumado nos roteiros do Billy Wilder, né? Que é aquela premissa diferente, aquele argumento forte, né? Aquele detalhe que você pode resumir o filme numa frase. Se você falar para alguém sobre o que é o filme numa frase, em 2 frases, a pessoa pode dizer, pô, esse filme parece legal.
né? Porque tem aquele twist, tem aquela coisa diferente, como por exemplo no caso aí do Montanha de Sete Abutres. Você chegar para alguém e falar, pô, é uma história de um jornalista que utiliza lá a história de um cara preso numa montanha para, né, e cria um circo em volta disso e tal, e corrompe as pessoas em volta e tal. Você resumiu o filme e o filme parece interessante. Aqui falta aquela fagulha, né? Que sem dúvida. Torna um roteiro legal. Essa é a minha impressão sobre esse filme, né? Acho que não tem química nenhuma, né, entre o Gary Cooper e a Audrey Hepburn. Não fica muito convincente. O Gary Cooper não o personagem dele é raso também, né? É raso, não fica muito bem como um pegador, né, um garanhão. Eu acho assim, para não falar que é tudo ruim, eu gosto bastante da atuação do Maurice Chevalier, que faz o Claude Chavassi, o pai dela, né, que é o detetive. Eu acho até que talvez é interessante. Seja o personagem mais interessante do filme, mas eu sempre sinto que o Chevalier tá lutando com o inglês ali para falar. Sim, isso sim. O diálogo. Isso é verdade. A Audrey Hepburn estava dividindo, estava ao mesmo tempo filmando Cinderela em Paris, lá com Stanley Donen e Fred Astaire, mais um filme que ela faz par romântico com um cara bem mais velho, né? Então ela estava se especializando nisso, né? Inclusive o Cary Grant tinha sido chamado para esse filme e recusou por se achar velho demais, sendo que o Cary Grant era, acho que 5 ou 6 anos mais novo do que o Gary Cooper, né? Eu acho que faltou um certo senso de ridículo. E o Gary Cooper, como era um grande astro e tudo, ele foi muito criticado justamente por isso, por não ter tido o bom senso de recusar esse papel, por ter aceitado, né? E ele ficou tão chateado, porque ele achou que atuou bem, ele ficou tão chateado que no ano seguinte ele fez uma plástica geral para dar uma recalchutada. Pois é, mas sabe o que eu acho? Pode ser impressão minha, tá? Achismo total, isso que eu vou falar. Mas eu acho que tem muito no início do filme um certo cuidado por não expor muito Gary Cooper. Você não sentiu isso, não? Ele aparece naquele apartamento meio na penumbra, você não vê direito o rosto dele, não tem muito close dele. Eu acho que deram uma protegida nele ali, o próprio Billy Wilder, né? Pra não revelar que ele é um cara, bem mais velho ali do que ele aparentava ali, né? Do que ele era no filme, né? Pô, agora tem um detalhezinho nesse filme que eu não sei se você leu, se você reparou, mas tem uma hora que ela rouba lá do arquivo do pai uns recortes de jornal sobre o personagem do Cooper, o Flanagan, né? E aí tem até jornal japonês, né, dizendo lá que teoricamente ele teria ido lá e tido caso com geishas e tal. E eu não voltei para ver, mas eu li que é a mesma imagem de jornal japonês do Cidadão Kane, lá dos recortes do Cine Jornal, que mostra que eles só botaram alguma coisa por cima, assim. Não levei muita fé nisso, não voltei para ver, né? Agora, esse filme aqui pode não ser muito bom, mas teve uma importância muito grande, porque é o primeiro filme, né, da parceria do Billy Wilder com o segundo grande colaborador dele ao escrever roteiro, que é o I.L. Diamond. É até um trava-língua se falar o nome desse cara, né? I.L. Diamond. I.L. Diamond. I.L. Diamond. I.L. Diamante. I.L. Diamante. Ele mesmo, é bom que ele tem um apelido, né? Easy Diamond, que aí fica até mais easy pra gente falar esse nome dele aí, né? Que vai ser um cara que vai fazer 12 filmes com o Billy Wilder, né? Escrevendo roteiro ali até quase o final da carreira. Até o final, né? Então é um filme importante por dar o pontapé inicial aí nessa colaboração. Mas eu acho que não tem muito mais o que falar nesse filme, né? A gente pode ir para dois importantes aí. Para dois importantes agora, para a gente finalizar. Que o outro também lançado em 1957, né? O terceiro filme lançado em 57, esses 3 últimos que a gente falou, que é o Testemunho de Acusação. Such is the prosecution's case. Now it is the turn of the defense. We could present on behalf of the prisoner a variety of witnesses to his character, his war record, the lack of criminal or evil association in his past. However, only one witness can shed new light on this tragic riddle. The prisoner himself. Members of the jury, I call Leonard Stephen Vole. Witness for the Prosecution, um filme que eu gosto bastante. Eu não sei se você tem o mesmo apreço assim.
Mas aí eu acho aqui que tem aquele equilíbrio que eu mencionei que não tem no Stalag 17, que é aquele equilíbrio legal entre comédia e drama, né? Porque é um drama de tribunal, né? É um filme que foi baseado numa peça, né? Num conto que a Agatha Christie escreveu em 1925 e que depois ela usou para fazer uma peça e publicou em 1932. A Mão do Traidor, né? Foi publicado em 25, depois ela mudou o título para peça, né? Mas tem essa coisa também de ter ali o tom cômico, principalmente em volta do personagem do Charles Laughton e da Elsa Lanchester, né? Que a gente lembra que era casada com o Laughton na época, né? Sim. Há quase 30 anos eles estavam casados ali. E eu acho que a química deles aqui, ao contrário da química do... É sensacional, o Charles Laughton. Com a Audrey Hepburn, na Sabrina, funciona muito ali, né? O Charles Laughton sempre foi considerado um dos grandes atores assim, da história do cinema. E sim, em muitos filmes eu acho ele talvez exagerado tal. Nesse filme eu acho, porra, ele perfeito, tá muito bem mesmo. E mostra assim porque que ele tem esse nome todo, né? Inclusive toda essa parte cômica, ela não existia na peça da Agatha Christie. E até na peça o enfoque era muito mais no personagem do Leonard Vole, né? Que seria o Tyrone Power no filme. Ele era o centro da atenção, e no filme isso fica praticamente mais no personagem do Laughton, né? Eu acho que ele é praticamente o protagonista do filme, né? O advogado, Sir Wilfrid. E eu acho a atuação dele brilhante ali, né? É o ponto central do filme, ele tá muito cômico, né? E é curioso lembrar, tem algumas historinhas, né? Acerca aí do Charles Laughton para se preparar para fazer esse filme. Por exemplo, disse que ele estava meio inseguro, né? De interpretar alguém com um personagem com problemas cardíacos, né? Ele tem problema cardíaco a gente fica sabendo isso logo no início do filme, né? Que ele inclusive é impedido de exercer a profissão de advogado por conta disso. E parece que ele, para testar se ele estava desenvolvendo bem o personagem dele, ele teria fabricado um ataque cardíaco em casa, né? À beira da piscina. E a esposa dele, que é a Elsa Lanchester, que é a atriz que está no filme, né? Faz a enfermeira. Ficou desesperada. Teria ficado desesperada ali, ela empregada, correndo para socorrer ele e tal. E ele falou, não, só estava aqui vendo se colava, se eu estava interpretando bem, né? Pois é. E o próprio Billy Wilder diz que tinha o Charles Laughton em altíssima conta ali, porque apesar dele ter um problema com o temperamento do Laughton, né, que a gente até comentou no episódio do Hitchcock, porque ele também era um cara difícil, né, muito cheio de altos e baixos assim, no temperamento dele e tal. Ele era um cara muito versátil, né? E parece que tinha aquelas cenas que a gente tem lá no tribunal, em que você vai lembrar, tem vários planos. Reaction shots, né? A cena de reação. Vários planos de reação da plateia que está ali nas arquibancadas ali do tribunal acompanhando o julgamento. Aí tinha um dia específico para filmar isso, né? Tinha um dia que eles atores reservavam só para fazer folga, isso. Era só para filmar a reação da plateia. E aí o Charles Laughton se ofereceu para ler o papel, né, dos outros personagens do filme. E ele fez todo mundo ali, né? Ele recriou todos os personagens e aquilo deu um show, fez até o personagem da Marlene Dietrich. Que já era uma coisa rara, na verdade, que o ator principal participasse disso. O ator principal nesse dia descansava, ia fazer outra coisa. Sim. Ele fez questão o cara se ofereceu. Fez todos os papéis, deu um show, né? Que ele só lia as falas dos personagens principais para daí serem filmadas as reações da plateia, né? E isso impressionou o Wilder bastante, né? E depois, anos depois, o Billy Wilder disse que aprendeu muito sobre como desenvolver um personagem com o Charles Laughton, observando o Charles Laughton se preparando para fazer o personagem dele, porque dizia que ele partia de uma pessoa que ele conhecesse, por exemplo, aqui ele está interpretando um advogado, então ele escolheu um advogado que ele conhecia,
E aí ia tentando... O advogado dele, né? O advogado dele, foi advogado dele, foi advogado, acho que do estúdio também. Marlene Dietrich também. Também, e era um cara peculiar assim, e ele começou a imitar o cara, né? Então ele modificava a forma de andar, tentava se aproximar do cara, a forma de falar e tal, então ele ia modificar. Tem aquele lance do monóculo, né? Que o personagem dele usa o reflexo do sol no monóculo para jogar a luz na cara do interrogado e meio que, como é que se fala, intimidar a pessoa, né? Até para ver se a pessoa está mentindo ou está falando a verdade. E o cara fazia isso na vida real e ele usou isso aí no filme. Né? Então o Billy Wilder fala que ele, quando ele estava preparado para fazer o personagem, é que ele sentia que ele tinha ali incorporado aquelas características, né, da pessoa real. Então o Billy Wilder se lembrou muito disso quando foi escrever outros personagens. Né? Pois é. Cara, eu gosto do filme, tá? Eu acho a história muito boa. Realmente, quando a gente vê o filme a primeira vez, a gente é surpreendido ali por muitas coisas. Eu também acho que não pode revelar muito o final, não. Inclusive, até a família real teve que assinar um termo na época, dizendo que não ia revelar um segredo. Pessoas que iam na pré-estreia também. Nesse caso, estraga completamente. Tá? Mas, o que eu posso dizer é o seguinte, eu gosto do filme, né? É um filme que inclusive o Hitchcock dizia que a vida inteira teve que ouvir gente perguntando sobre esse filme para ele, achando que era um filme dele, confundia um pouco com um filme de 10 anos antes, Paradise Case. Esqueci o título em português. Agonia de Amor. Agonia de Amor, né? Também filme de tribunal, também filmado na Old Bailey, né? Representando o Old Bailey, aquele tribunal, vamos dizer, que aparece em muitos filmes aí de Londres, mas me incomoda um pouco, como sempre me incomoda, eu confesso, a figura da Marlene Dietrich. Eu acho que ela tem um carisma fantástico, é um ícone, respeito bastante, mas eu acho ela exagerada em muitos momentos. Sinceramente, tem horas que me incomoda. E também não curto tanto o senhor Tyrone Power. Não sei porquê. Eu acho que o Tyrone Power dependia muito da jovialidade dele na primeira fase da carreira dele. Eu acho que ali, não sei, ele não me passa, sei lá, não curto tanto. Né? Mas aí é aquela coisa, né? A gente não. Eu acho que concordo com você, a gente não deve nem entrar muito nos detalhes finais desse filme, né? Do final desse filme. Porque realmente tem umas viradas ali muito boas em pouco espaço de tempo que realmente estragariam para quem não viu o filme. Mas eu acho que eu também já pensei nisso. Às vezes parece que a atuação dele é muito canastra, mas uma vez que é revelado o que realmente estava acontecendo, isso meio que justifica. Faz sentido. Faz sentido dele ser um cara tão exagerado em alguns momentos e tal. Sim, e também sim. A Marlene Dietrich, né? Que também era parte ali de alguma forma do que aconteceu. Ela tinha certeza absoluta que ia ser indicada ao Oscar, ficou arrasada, porque não foi. Né? Ela tinha um programa, eu acho, que ela chegou a anunciar, gravar um pedaço do programa dela lá. Falando da indicação dela ao Oscar e tal, e acabou não acontecendo. Ela dizia que foi o papel que ela mais se envolveu de toda a carreira dela, assim, com o personagem, que ela se conectou emocionalmente, aquela coisa do amor. Diz que ela ficou bem caída pelo Tyrone Power durante as filmagens, e para constrangimento dele, que não estava curtindo muito isso. E as más línguas dizem que o Charles Laughton também ficou caído por ele durante as filmagens. Né? Agora dizem que ela não foi indicada porque a United Artists, né, que é a produtora desse filme, não quis muito fazer campanha para ela, porque ficou com medo de revelar justamente aquele detalhe que entregaria o filme, né? Pode ser. Que a gente melhor não comentar muito. Tá, deixa quieto. Vamos falar de trivialidades, como por exemplo, nesse filme tem a Una O'Connor. Você lembra da Una O'Connor? Aye, that's so. 4 and 6pence are paid every week. Oh, that's a terrible lot of money for a working woman to pay. I am sure that many agree with you. Now then, Miss Mackenzie, did you recently apply to the National Health Insurance for a hearing aid?
For what? My lord, I must protest against the manner in which this question is being put. I will repeat the question, my lord. Lembro. Fez outro filme com a Elsa Lanchester. Isso, A Noiva de Frankenstein. Frankenstein. Tá lá. É papel marcante. Uma figura assim que é difícil de não lembrar dela quando a gente vê um filme. Tem também a Norma Verden, a Mulher Assassinada, né? Ah, sim. Filme, né? Ela é uma daquelas do Pacto Sinistro, do Hitchcock, né? Lembra? Lembro. Aquela que o personagem do Bruno Anthony fica testando ali como estrangular, né? Enforcar, né? E assim, o papel dela, Marlene Dietrich, teve Ava Gardner, Rita Hayworth também consideradas para o papel, né? E no caso do Leonard Vole, Vivian Leigh também. A Vivian Leigh, né? O Leonard Vole, né? Que tem até discussões aí sobre esse sobrenome, né? Por que a Agatha Christie Vole significa, eu acho que ratazana na língua inglesa, né? Mas tem uma série de possibilidades aí, além de ratazana, Vole seria o cara enganador e tudo mais também, né? Então tudo que caía como uma luva no personagem ali do Tyrone Power, né? Então também diz que tentaram o William Holden, que não estava disponível, depois se aproximaram do Tyrone Power, que recusou, né? Aí tentaram Gene Kelly, Kirk Douglas, Glenn Ford, Jack Lemmon, até Roger Moore. Não deu certo com ninguém. Aí depois convenceram o Tyrone Power com uma proposta de fazer 2 filmes, $300 mil cada, né? Sendo que o segundo filme seria A Rainha de Sabá, mas ele não completou, já que esse na verdade, o Testemunha da Acusação foi o último filme que ele completou, né? Ele morreu durante as filmagens do Rainha de Sabá, morreu de ataque cardíaco, curiosamente, né? Apesar de ser o Charles Laughton que sofreu do coração, foi o Tyrone Power que morreu jovem, aí 40 e poucos anos, né? 44 anos, né? E, porra, a minha idade, cara. Sai fora. Mas os próprios atores não sabiam, né? As últimas 10 páginas de roteiro chegaram no dia da filmagem mesmo, no último dia, assim, para filmar aquela parte final toda. De novo o Billy Wilder faz isso, né? Como ele fez no Inferno número 17, ele dá uma escondidinha ali em alguns aspectos do roteiro para justamente manter o elenco ali, né? Surpreso também, né? A Agatha Christie gostou, né? Diz que ela, na época, considerou o melhor filme baseado em livro dela até então, 57. Depois ela reveria isso com o Assassinato no Oriente Express, 74, assim que ela diz que aprovou também. Tem outros atores, né, só para citar aqui alguns atores coadjuvantes que acho que estão também muito bem nesse filme, né? Como é o caso do Thorin Thatcher, que é o cara que faz o promotor, né? O Henry Daniell, e tem o John Williams também, né? Que não é o compositor. O John Williams que estava no Sabrina também, né? O pai da Sabrina. O pai da Sabrina. E John Williams que fez muito filme com Hitchcock também, né? Tá no Ladrão de Casaca também. Disque M para Matar. Também, é o detetive, né? Do Disque M para Matar. É figurinha fácil aí em alguns filmes aí. Ingleses, sobretudo, né? E um pouquinho das indicações, né? Do Testemunha de Acusação, já que ele recebeu aí 6 indicações pro Oscar, né? O casal recebeu ali, né? O casal na vida real, o Charles Laughton e a Elsa Lanchester foram indicados, né? E também o filme foi indicado a melhor filme, né? O Billy Wilder de novo com a indicação à direção, né? Você vê como o Billy Wilder era indicado a melhor diretor, né? Nesse trajeto aí da carreira dele que a gente está abordando por enquanto. E foi indicado também a som e edição. Foram 6 Oscars ao total, indicação, né? E ganhou quais mesmo? Eu acho que não ganhou nenhum, cara. Não ganhou, né? Não ganhou nenhum. Passou batido nos 6, né? Mas foi um grande sucesso de bilheteria também. Aí faturou acho que quase o triplo aí do que gastou, né? Para fazer o filme. É um filme que eu tenho como um bom filme aí. Gosto muito desse filme. É um bom filme, sem dúvida. Mas eu não sei se você concorda. É um filme que também não tem muito a cara do Billy Wilder, né? Não sei, eu acho que... Mas, sei lá, o Billy Wilder também é muito versátil, né? Versátil, né? Tudo bem. Fez filme de guerra, fez filme de guerra. Então eu acho assim, ele foge um pouco daquilo que a gente falou, né? Ele vai começar a fazer muita comédia, né? Até a última parte do
da nossa saga aqui, da nossa trilogia aqui da carreira do Billy Wilder, vai ter muito mais comédia, né? Vai ter 1 ou 2 filmes aí que não vão ser comédias românticas, como é o próximo filme. Quanto mais quente, melhor. Some Like It Hot, né? Filme de 59, o último filme aí que a gente vai comentar. What's the matter now? How do they walk in these things, huh? How do they keep their balance? Must be the way the weight is distributed. Now, come on. It is so drafty. They must be catching cold all the time, huh? Will you quit stalling? We're gonna miss the train. I feel naked. I feel like everybody's staring at me. With those legs, are you crazy? Now, come on. E que é muitas vezes aí colocado como a maior comédia do cinema, né? Melhor comédia, esses títulos de melhor isso, melhor aquilo. Só atrapalham. Só atrapalham, né? Eu acho que esse aqui é totalmente contestável, né? Ainda mais comédia, que é uma coisa muito de gosto, né? Muito pessoal, né? Muito pessoal, de época, de local, de cultura, enfim. Mas certamente é uma comédia muito engraçada. É uma screwball comedy, né? Na verdade. Sim. E mais uma vez aí o roteiro do Easy Diamond e do Billy Wilder, né? Inclusive inspirado num filme francês de 1935 chamado Fanfare d'Amour. Fotografia do Lang. Mais uma vez a fotografia de Charles Lang, né? Também interessante, né? Até porque aquilo que eu falei, esse filme foi feito em preto e branco, né? Em 1959, né, cada vez menos se fazia filme em preto e branco, né? Lembrar que em 59 teve o Ben-Hur, né, que era aquele espetáculo de cinemascope e cores e não sei o quê, e tantos outros filmes que estavam sendo produzidos ali na época. Mas esse filme foi feito em preto e branco muito porque se achou que a caracterização do Tony Curtis e do Jack Lemmon não estavam funcionando muito com cores, né? Estavam ficando muito bizarros ali, esquisitos. E aí resolveram fazer o filme preto e branco. Isso é o que se conta, né? O que se conta, na verdade, é que eles também testaram, né? Isso aí sim, né? O preto e branco funcionaria melhor. Até porque também ajuda muito o preto e branco, porque o filme é ambientado ali na época da lei seca. Sim, sim, combina, né? De gangster. Tem uma nuance toda de gangster ali no início, personagem do George Raft. Inclusive tem uma piada interna ali sobre muito boa da moedinha, dele, né? Scarface, né? Esse truque barato. Ficar jogando a moedinha, aquela coisa de bandido, ficar jogando a moedinha pro alto, pegando. Mas o Tony Curtis e o Jack Lemmon, eles testaram ali o figurino, né? E a caracterização travestida, né, deles, e diz que eles saíram pelo estúdio vestidos de mulher e ninguém reclamou, ninguém notou, chegaram a usar banheiro, tudo. Acho que a história foi a seguinte, o Billy Wilder conta isso na entrevista que ele dá pro Michel Simen, lá, aquele crítico. Ele diz que aliás, não é nem o Billy Wilder, é o Jack Lemmon que conta isso, que o Billy Wilder chegou e falou, depois que o Tony Curtis e o Jack Lemmon ficaram satisfeitos lá, porque eles testaram várias maquiagens e tal, com o pessoal ali de caracterização e tal, e chegaram num acordo lá de que, isso aqui ficou melhor. Aí o Billy Wilder chegou, ficou bom, vocês estão satisfeitos? Então, vai pro banheiro feminino. Porra, banheiro feminino? Como assim? Entra lá no banheiro feminino, quero que vocês entrem no banheiro feminino lá do estúdio lá. Aí eles foram, né, ali... cheio de cagaço ali, né? Entraram todos constrangidos e tal, e nenhuma mulher percebeu, nenhuma mulher fez um comentário, reclamou, eles entraram, se maquiaram lá, mexendo no espelho, não sei o quê, e saíram e ninguém reconheceu eles, né? Acharam provavelmente que eles eram extras ali, que estavam caracterizados para um filme de época e tal. E aí, quando eles saíram, eles contaram isso pro Billy Wilder, o Billy Wilder falou, então é isso que vocês vão vestir, é assim que vocês vão aparecer no filme. E eu acho que o Tony Curtis fica muito parecido com uma mulher, né? O Jack Lemmon já fica mais caricatural, mas o Tony Curtis, ele tem um rosto muito feminino, talvez, assim. Os traços femininos, os traços femininos, então ele parece realmente uma mulher. Chegaram a contratar um consultor para ensinar eles a andar com salto alto, né? A andar da maneira certa, andar, né, com salto alto. E o Jack Lemmon, ele, depois de umas semanas ali, ele
desistiu. Ele falou, não, na verdade, ele chegou à conclusão que ele não queria aprender a andar com salto alto como uma mulher. Ele queria realmente andar de salto alto como um homem tentando usar salto alto, que é o que tem que acontecer pro personagem dele, né? Um travesti. Que ele não deveria, o personagem não deveria dominar a arte de andar de salto alto, né? Ele deveria ter dificuldade e ficar aparente isso, que ele estava ali duelando com o salto. E o filme tem umas tiradas de diálogo muito boas, né? Com duplo sentido, aquele melhor estilo do Billy Wilder, né? E diversas, assim, coisas que ele coloca, assim, de conotação sexual, né? Ao longo dos diálogos dos dois ali, né? Talvez a fala, uma das falas mais, né, lembradas da história do cinema, né? A fala final do filme, Nobody's Perfect, daquele ator que eu não lembro o nome agora, que faz o... Joe Brown, que faz o Oswald. O milionário. Não, aquela cena é sensacional, né? Só que eles botaram essa fala, mas eles tava como meio provisório, assim, não seria a fala definitiva para encerrar o filme, mas eles não conseguiram pensar em nada melhor, deixaram aquela ali, acabou virando uma fala muito lembrada, assim, né? Muito engraçada aquela cena final. Tá aí naquelas listas de melhores diálogos, né? Da AF, da American Film Institute. Eu só acho que ela solta, ela perde um pouco da força. Eu acho que o diálogo todo ele é mais engraçado, assim, quando culmina com isso, né? I'm gonna level with you. We can't get married at all. Why not? Well, in the first place, I'm not a natural blonde. Doesn't matter. I smoke all the time. I don't care. Well, I have a terrible past. For 3 years now, I've been living with a saxophone player. I forgive you. I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect. Quando ele começa, ele se aproxima, né, pra falar disso, né? Ele vai aos poucos, o personagem Jack Lemmon. Começa a dizer, eu não posso ter filhos, né? A gente adota, não sei o que, tudo bem, eu fumo, não sei o que. Aí ele levanta, tá bom, eu sou um homem, porra. Ele, ninguém é perfeito. Muito boa isso aí. Agora, falar um pouco aí dos atores, né? Esse é o primeiro filme do Billy Wilder com Jack Lemmon, né? Você vê que esse pedaço aí de história da filmografia do Billy Wilder tem vários primeiros momentos, né? Com o Jack Lemmon ele vai fazer 7 filmes. Vai ser outro grande colaborador dele, né? Se tinha sido o Holden aí, até então recordista com 3, né? Vai fazer mais um quarto. Ainda faria o Fedora, quarto. Fedora. O Jack Lemmon, sem dúvida, ficou muito vinculado ao restante aí da carreira do Billy Wilder. Né? Isso. E também vai ficar um pouco o Walter Matthau, né? Que vai fazer 4, né? Com ele, 4 filmes. Depois dos outros 9 filmes que vão ficar para o último episódio, o Jack Lemmon teve nada menos que 6, né? 6, então, né? Domina ali, né? Do Jack Lemmon. Isso aí. Uma atuação sensacional, né? E o segundo filme com a Marilyn Monroe, né? Com o Billy Wilder, e aquilo que você falou um pouco antes aí, né? O Billy Wilder aqui ele vai sofrer com a Marilyn Monroe, né? O Billy Wilder que já trabalhou com a Barbara Stanwyck, né, como a gente comentou no outro episódio, e a Barbara Stanwyck era o oposto da Marilyn Monroe, né? Super talentosa, né, como atriz, Barbara Stanwyck super pontual, sabia as suas falas e muitas vezes as falas dos outros personagens. Profissional. Totalmente profissional, e a Marilyn Monroe vai na contramão disso aí. Né, o Billy Wilder fala que a Marilyn Monroe tinha um problema sério de concentração e ela não conseguia decorar as falas. Se atrasava muito, né? Se atrasava demais. Ela tinha problema com remédio para dormir, né? Ela era viciada em remédio. Ela estava na ladeira abaixo, né? Já estava chegando pro seu final aí, né? E acho que chegou ao cúmulo aí de ter uma cena onde ela precisava falar só onde está o Bourbon. Where's the bourbon? E ela não conseguia falar isso, né?
E parece que ela, nessa cena, ela fica abrindo umas gavetas, procurando a garrafa e tal. E eles chegaram a colocar um texto escrito na gaveta, lá dentro, escrito "Where's the Bourbon?", para ela ler e falar. Só que ela abria a gaveta errada, que não tinha nada escrito, entendeu? Eles botaram em todas as gavetas e acho que chegou um ponto ali que ele desistiu, né? Não, tinha outra famosa do It's Me, Sugar. Ela tinha que falar só isso. Ela tinha que falar só isso. Depois de 40 takes, com ela não conseguindo falar It's Me, Sugar, aí ele começou a botar por escrito ali na frente dela para ela ler, né? E mesmo assim ela ainda errava. Sugar, né? It's Me. It's Sugar Me. Não, tá louco, cara. Realmente ela devia estar muito chapada, não é possível. E atrasava, e tinha dia que se recusava a sair do camarim, achava que tava horrível. Nossa, foi um problemaço, né? Mas o problema, e tal como lá no Pecado Marolado, aumentou em muito o custo da produção do filme, graças às frescuras e a falta de profissionalismo dela, né? Agora o Billy Wilder dizia também, né, que quando, não sei se era uma forma dele afagar o ego dela e tal, mas ele dizia que quando ela atingia aquilo que ele queria, aí ela era como se fosse um momento mágico ali, né? Ela fazia de uma forma que era única e que... isso ele falou depois para dar uma... né? Uma amenizada, né? Diz que ele ficou tão chateado que depois, no final das filmagens, deu uma festa na casa dele para chamar a equipe toda e não convidou ela, entendeu? Então, é verdade. E parece que ela estava grávida, né? Mais uma vez, ela fez inúmeros abortos ao longo da vida e isso meio que aparece. Não aparece, mas a gente percebe que ela tá meio cheinha em alguns momentos do filme ali. Agora ela casada com o Arthur Miller, né, o outro marido dela, não era mais o Joe DiMaggio. Mas foi complicado e é engraçado que tinha outra cena lá, aquela cena onde ela conhece o Shell Jr., né? O outro personagem do Tony Curtis, né? Do Tony Curtis, que inclusive ali ele fica parodiando o Cary Grant, né? Isso, ele diz isso, né? Que ele se baseou no Cary Grant ali. Cary Grant. Mas parece que aquela cena ali eles achavam que ia levar uma eternidade, porque ela tem um diálogo grande ali naquela cena, né? Ela finge ser outra pessoa também e tal. E parece que ali levou 20 minutos para ela fazer a cena. Foi rapidinho. Os caras reservaram acho que 3 dias para filmar aquela cena toda. Ali ela tava com o remedinho em dia, então. Pois fez rapidinho, acabou. Foi muito rápido mesmo, né? E falando nisso, tem nesse filme é o suprassumo disso, né? Que a gente comentou, que é uma característica marcante na filmografia do Billy Wilder, essa coisa de um personagem... A enganação, né? Se passar... Exatamente, enganação. Aí é levado ao extremo total, né? Levado ao extremo, né? Um personagem se passar por algo que ele não é. Aqui no caso, 2 homens se passando por mulheres, né? Entre outras coisas, né? Tem essa cenazinha que a Marilyn Monroe se passa por uma mulher culta, né? Uma mulher de classe e tal, estilosa. Tem o próprio Tony Curtis se passando por um magnata, que ele também não é. Ele é apenas um saxofonista no filme. Faz 3 papéis, na verdade. Faz 3 papéis. Pois tem essas coisas aí no filme, né? O filme teve, numa primeira preview lá, avaliações muito ruins, né? E aí o Billy Wilder foi chamado para fazer alterações e se recusou. Disse que... Ele falou, pode ser que essa plateia específica tenha reagido mal, vamos tentar de novo. E depois nas seguintes foi bem avaliado e daí ficou intocado. Ele só precisou refazer uma cena lá que as risadas atrapalharam a própria entendimento da cena, né? As risadas foram tão, né, demoradas assim que o restante do diálogo não era ouvido. Então ele refilmou colocando um intervalo entre as falas, aquela cena que tem as maracas, ele tocando maraca lá, o personagem do Jack Lemmon, né? aqueles intervalinhos ele tocando maraca lá era para dar tempo do público rir, acabar de rir e ouvir a próxima fala. É isso aí. Tem uma coisa importante também de mencionar nesse filme, porque a gente falou bastante aí ao longo de vários episódios do podcast Filmes Clássicos sobre o Código Reis, né? E esse filme aqui, de certa forma, ele ajudou
a pregar aí um martelo no caixão do Código Reis, né? De novo, a gente está aqui em 1959, esse código de censura já estava perdendo força, e esse filme aqui é um filme que é muito picante para a época, né? Ele foi condenado, né, por uma legião da decência católica romana. Mas passaram por cima disso, né? Quer dizer, isso não fez muita diferença, né? Não fez. Quando antes faria, né? E trata né, tem piadas com homossexualismo, né? E é diretamente sobre sexo, né? Então é um filme que ajudou meio que a enterrar aí esse Código Reis aí. E indicações ao Oscar, teve 6 também, né? Tal como o Testemunho da Acusação, e ganhou apenas o figurino. Ori Kelly, que é o figurinista aí desse filme, né? É um cara aí que já vinha de longa data aí em Hollywood, fazendo figurino. Jack Lemmon indicado, não ganhou. Billy Wilder indicado como diretor, pelo roteiro também, junto com o Diamond. O Charles Lang pela cinematografia. E outros atores aí que foram cogitados para o filme. O que você acha? Falaram que Jerry Lewis tinha sido cogitado. O Danny Kaye também, né? Dois comediantes. Jerry Lewis até talvez funcionasse, mas... Agora, Danny Kaye, Anthony Perkins eu vi também. Anthony Perkins? Poxa. Eu li que Anthony Perkins foi cogitado para o papel do Jerry, ou Daphne, Jerry / Daphne. Eu acho que... o que eu tinha lido é que o Tony Curtis, né? Seria o Bob Hope, né? Não, que o Tony Curtis teria sido a única escolha, foi isso que eu li, né? Não sei, aquela coisa, a gente lê tanta coisa que... a gente lê tanta coisa, né? E parece que pro papel do Jack Lemmon também pensaram no Frank Sinatra. Estranhíssimo, né? Essas lembranças ficam meio perdidas, porque quando é um filme já tão, né, de tanto tempo e tão visto, revisto, avaliado, a gente vincula aquele... É Jack Lemmon e Tony Curtis, e não dá pra imaginar outros no lugar, né, cara? Eu acho que... mas eu acho que é o primeiro filme de destaque, assim, do Jack Lemmon, né? Sim. Ele foi descoberto pelo Billy Wilder fazendo outro filme, né? Chamado Operation Madball, que aqui no Brasil chamou O Baile Maluco. Uma comédia aí que o Billy Wilder viu e gostou, né? E acabou escolhendo ele. Mas que bom que escolheu, né? Porque eu acho que ele vai fazer uma duplinha muito boa aí com o Billy Wilder, né? Nos próximos filmes aí que a gente vai comentar. Já o Tony Curtis, eu acho que ele já tinha estourado com o Sweet Smell of Success. Eu sempre esqueço, eu acho que eu lembro mais dos títulos em inglês, cara. Embriaguez do Sucesso. Embriaguez do Sucesso, com Burt Lancaster, outro filmaço também. Já tinha estourado, e depois no ano seguinte faria aí o Spartacus também, né? Um papel importante na carreira dele. Também, ele estava em ascensão aqui, né? Nessa época. Depois vou fazer filme com o Sidney Poitier também, né? Aquele Acorrentados. Ah, sim. Ele vai estar lá aí, sim, ascendendo na carreira. Pois é. E aí nós tratamos de uma segunda etapa da carreira do Billy Wilder, né? Falamos de 8 filmes. E vamos para a terceira, né? Terceiro episódio, temos mais 9 filmes ainda para falar. Também abrimos já com um filmaço, né? Se Meu Apartamento Falasse. Isso aí. Depois mais alguns, até o Buddy Buddy, de 1981. Amigos, negócios à parte. É isso aí? É isso aí. Por hoje tá bom. Valeu então. Um abraço aí, cara. Abraço, Fred, abraço aos ouvintes. Até a